Salve, salve, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o período composto por coordenação. O período composto por coordenação é formado por orações independentes entre si, ou seja, uma oração não depende de outra para ter sentido. Isso é muito importante, vocês saibam. E o período composto por subordinação, ele é dividido em orações assindéticas, aquelas que não apresentam síndito, ou seja, aquelas que não apresentam conjunção, e orações sindéticas, aquelas que apresentam conjunção, ok? Então, vou mudar a telinha aqui para vocês. Deixa eu ver se mudou. Mudou, isso. Então, primeira coisa, nós vamos saber o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Frase é um enunciado com sentido completo. Ou seja, para ser frase, ele precisa ter um sentido completo, tá? Essa frase, ela pode ter verbo ou não. Isso é importante, tá? Então, você fala assim, mas Cássio, oração e frase são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Já vou explicar por quê. Porque numa frase, ela pode ser uma frase nominal, que é aquela que é formada apenas por nomes. Por exemplo, eu chegar para você e falar bom dia, é uma frase e tem sentido completo, tá? Imagine uma pessoa esteja se afogando, aí a pessoa lá, né, na onde o mar está arrebentando, está puxando ela para o fundo, grita socorro. Olha só, é uma palavra, socorro é um substantivo, e essa frase, ela tem sentido completo. Quer dizer, a pessoa vai entender. Não é isso? Ou seja, imagine que você esteja no escurinho do cinema, como diz a Rita Lee, né? Longe de qualquer problema, perto de um final feliz e passa um gaiato lá gritando fogo. Então, naturalmente, né, se você vai entender que vai sair correndo, você vai perguntar, escuta, onde está pegando fogo, como, por quê. Então, a frase sempre é um sentido, enunciado com sentido completo, tá? E se tiver verbo, também pode ser uma frase verbal. Então, nós temos frases nominais, formadas apenas por nome, e frases verbais, que vão apresentar verbo. Mas a diferença da frase para a oração é que na frase ela precisa ter necessariamente sentido completo, e a oração não. Então, a oração é qualquer enunciado que apresenta um verbo. Basta apresentar um verbo e ela vai ser uma oração. Aí você fala, cara, você está me confundindo. Se frase verbal tem verbo e a oração também tem verbo, eu posso chamar uma frase de oração? Pode, desde que ela tenha sentido completo. Se a oração tiver com sentido completo, tanto faz com a frase ou oração, tá bom? E o que é período? Período é enunciado formado por uma ou mais orações. Uma dica muito legal para vocês é que vocês entendam que para cada verbo nós temos uma oração. Então, se a oração é um enunciado que gira em torno do verbo, então se você tiver um verbo, você tem uma oração. Se você tiver 300 verbos, você tem 300 orações. Tá bom? É isso. Aqui tem algumas marcações, né, que eu acho muito importante. O que demonstra o número de orações é a presença de verbos, foi o que eu acabei de falar, ou de locuções verbais. Período é marcado por a pontuação, né, que termina. Por isso tem ponto final, né? Eu vim, vi e venci. São três orações, né? Logo, nós temos três períodos simples, tá? Se eu juntar esse período aqui, eu vou ter período composto. Ah, oculte os sujeitos que se repetem juntando as orações, fazendo alterações devidas para a concordância. Então fica vim, vi e venci. Tá aqui, ó, que é a frase de Júlio César. Nós temos três, que foi o imperador romano, né? Nós temos três orações nesse caso. Primeiro eu vim, depois vi, terceira venci, tá? São três orações, cada uma apresenta um verbo. Classificação das orações coordenadas, né? As orações coordenadas são divididas em dois grupos. Orações coordenadas assindéticas, aquilo que eu falei no início para vocês, tá? E orações coordenadas sindéticas. As assindéticas são aquelas que iniciam o período sem conjunção, lembrando sempre que síndito é conjunção, tá? Isso é muito importante. Dois,
são iniciadas por vírgula e não apresentam conjunção. Eu sei, já falei para vocês, mas não custa, não se- repetindo, repetindo, repetindo. Você fala, mas cara, você está repetindo tanto, você está dando volta. Não, estou dando volta, não. Meus queridos, minhas queridas. A repetição simplesmente garante que nós obtenhamos o quê? Garante que nós obtenhamos a excelência, tá ok? Orações sindéticas. Se as assindéticas são aquelas que não apresentam síndito, logo as sindéticas vão apresentar sínditos, tá? Aquelas são iniciadas por conjunções. Aqui vem o quadro de conjunção, tá? E, nem, não só, mas também, como também, mas. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ora, ora, seja, seja, nem, quer, quer, já, porque, pois, porque, assim, então, depois, então, logo, portanto. Vocês viram que, sendo assim, vivem-se, são orações assindéticas, né? Não tem síndito, não tem síndito. Detalhe, as duas primeiras, né? Então, vim, eu vim. Eu, aqui é o pronome, né? Vim é verbo. Ok, não tem conjunção. Vim. Aqui só tem o verbo, não tem conjunção. Então, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética e venci. Esse e é uma conjunção, é um síndito, né? É uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, nós vamos ter oração coordenada sindética aditiva. Classificação das orações, coordenadas sindéticas, mas então nós vamos ter aqui essas classificações. As orações coordenadas sindéticas, como já vimos, são aquelas que necessitam de conjunções, também chamadas de síndito. Já expliquei isso para vocês, é bom sempre repetir, repetir, repetir. Dependendo do significado de cada conjunção ou do sentido da informação, a oração será classificada de uma forma, conforme mostra o quadro abaixo. Orações, as conjunções aditivas, as conjunções adversativas, as conjunções alternativas e as conjunções explicativas e as conclusivas. Foram aquelas que nós acabamos de ver, lembra que nós, há duas telas atrás, nós vimos todas aquelas conjunções? São essas aqui. Então, cada uma daquelas ali vai apresentar uma classificação. Orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que estabelecem uma relação de soma, de adição, em relação as ideias apresentadas em relação, bem da verdade, sempre em relação à oração anterior. O jovem comprou passagem e tomou o primeiro trem. Então, primeira oração, né? Não tem primeira oração, perdão. Essa é a primeira oração, são duas orações. A primeira diz: o jovem comprou a passagem, comprou passagem. O artigo jovem substantivo comprou o verbo passagem substantivo. Tem conjunção? Não tem. Então, é oração, porque é um enunciado que gira em torno de um verbo, coordenada, porque ela é uma oração independente, certo? Assindética, não apresente sim, sínito. A segunda, e tomou o primeiro trem. E já tem conjunção. Então, é uma oração, porque tem verbo, tomou, coordenada, porque não depende de outra oração para ter sentido, sindética, porque apresenta um síndito, esse síndito é aqui a conjunção coordenativa aditiva e, que está destacada aqui, que você está vendo aí, né? Aditiva, que expressa uma ação de soma, tá? Não só por pedir ajuda, mas também eu a obtive. Aqui nós temos duas orações, não só pedir ajuda, oração coordenada sindética, mas também eu a obtive. Oração coordenada sindética, esse mas é uma conjunção coordenativa adversativa, mas também, né, que aqui é uma locução, né? Mas também eu a obtive, aditiva, tá? Então, expressam ideias de soma. São exatamente as conjunções coordenadas aditivas. E, nem, não só, mas também, como também, assim como, ok? As orações coordenadas
sindéticas adversativas são aquelas que estabelecem uma relação de adversidade, ideias contrárias, de oposição. Não é isso? Então, por exemplo, aqui, o jovem comprou passagem, mas não tomou o trem. Você molhar um pouquinho a garganta aqui, está seca aqui. Então, nesse caso, observe só. Ah, nós temos aqui a primeira oração. O jovem comprou passagem, mas não tomou o trem. Então, nós temos a primeira oração, oração coordenada sindética, mas não tomou o trem. Oração coordenada sindética adversativa. Ah, esse mas é uma conjunção coordenada adversativa. Estabelece uma relação de adversidade em relação à oração anterior. Eu lhe pedi ajuda, contudo não obtive. Aqui também, né? Esse contudo estabelece uma ideia de adversidade. São as conjunções é, coordenadas assindéticas. Mas, porém, contudo, caiu água, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, né, me procure no colégio. Professor, você falou aquilo lá no vídeo, estava assistindo ao seu vídeo, ao seu vídeo lá. Eu fiquei com uma dúvida, estou à disposição, tá bom? Vamos às alternativas? As alternativas são aquelas que apresentam uma ideia de alternância, né? Isso de escolha. O jovem comprará a passagem ou ou não viajará. Esse ou é exatamente uma conjunção coordenativa alternativa, tá? Então, uma oração, perdão, uma conjunção coordenada, e sim, alternativa. Observe que a primeira oração, o jovem comprará a passagem, então o artigo jovem substantivo comprará verbo, passagem substantivo. Não tem conjunção. Por isso é uma oração coordenada assindética, sem síndito. Lembrando mais uma vez, vou repetir, que síndito é conjunção, tá bom? Eu estava desta forma, ora pedia ajuda, ora a oferecia. Também, a primeira oração é uma oração coordenada sindética, porque eu é pronome, estava é verbo, desta é pronome demonstrativo, forma é um substantivo. Aqui vem ora pedia, esse ora é uma conjunção, ora. Estabelece uma relação de alternância, como se fosse um pêndulo, vai para lá e para cá, para lá e para cá, né? Isso alterna. As duas orações aqui são orações coordenadas sindéticas alternativas. São conjunções coordenadas sindéticas, né? Isso, perdão, estou falando uma bobagem, não. São conjunções coordenadas alternativas, porque síntese é a mesma coisa que conjunção. Conjunção sindética não bate, né? Estou falando a mesma coisa. Ora, ora, quer, seja, nem. Orações coordenadas explicativas são aquelas que estabelecem uma relação de explicação. Hello, o jovem comprou a passagem porque queria viajar. Aqui também, né? Vocês estão vendo que a conjunção pois, antes do verbo, ela também é uma oração, é uma conjunção explicativa, né? Pedi sua ajuda, pois não sabia fazer o exercício, né? Ou se vocês trocarem por porquê, vai dar a mesma coisa. São as conjunções é, coordenadas explicativas. Porquê, pois, igual porquê, e igual porquê. Para terminar, as conclusivas, né? Então, são aquelas que estabelecem a ideia de conclusão, explicando um ato pressuposto, né? Em um determinado momento. O jovem queria viajar, então comprou, não é isso? Se você trocar isso, então, pela conjunção coordenativa conclusiva logo, dá certinho, tá bom? Então, presta atenção aqui, uma coisa muito legal, turminha. Esse pois, depois do verbo, ele é conclusivo. São conjunções coordenativas, né? Isso, conclusivas, assim, então, pois igual então, logo, portanto, por conseguinte. Tá ok? Preste atenção, né? Que a conjunção ex é muito importante. Se ela se ela for substituída por mais,
ela não é aditiva, não. Ela é adversativa, né? Entrei na sala de aula e saí tempo depois, né? Isso eu posso trocar por mais, né? Entrei na sala de aula, mas saí tempo depois. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Qualquer dúvida, nós estamos lá no colégio. Obrigado pela audiência. Um abraço.